Fala, nação rubro-negra, Deco na área. Então, gente, chegando aqui já perto do Maracanã, fazer um lanche agora e já partir para, se Deus quiser, para a classificação à final da Copa do Brasil. Jogo difícil contra o Atlético Paranaense, já falei bastante no nosso pré-jogo. O Atlético Paranaense que deverá vir no sistema de 3 zagueiros, o qual fizeram na última partida contra o Flamengo, apesar de terem mudado de sistema de jogo contra o Fortaleza, mas com o time totalmente reserva. E aí tomaram de 3-0, faz parte, aquilo ali não serve de parâmetro nenhum. E o Flamengo enfrentará um outro Atlético Paranaense. A gente está aqui pelo seguinte fato: Diego Ribas será o titular do Flamengo hoje, na partida de logo mais. Com isso, Thiago Maia deverá perder a sua posição, tá? O provável time do Flamengo, que deverá ser confirmado 1 hora antes do jogo, deverá ter Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio campo com William Arão, Diego Ribas, mais à frente com Everton Ribeiro, Andréas Pereira e o Bruno Henrique de volta, graças a Deus, né? E na frente, Gabigol. Falei hoje, para quem não acompanhou o meu pré-jogo, que eu particularmente não entraria com uma trinca de volantes, né? Porque muitos consideram o Andréas Pereira um volante, jogando um pouco mais à frente, né? Muitos não gostam desse posicionamento do Andréas. Hoje eu não escalaria o Andréas Pereira naquela função, muito devido à questão do cansaço físico do jogador Andréas Pereira. Para mim, houve um erro crasso na colocação do jogador contra o Fluminense. Não deveriam ter escalado ele naquela função. Deveriam ter colocado no banco de reservas para dar um descanso. Entraria, né, no caso, com o Diego, o próprio Diego, fazendo a função com o Arão. Havia dito isso. Mais à frente, eu entraria com o Everton Ribeiro, jogando ali, né, pelo meio, por dentro, no lugar do Andréas Pereira. Jogaria com o Kennedy, com o Michael e o Vitinho fazendo um falso 9. O Renato não quis, preferiu o Vitor Gabriel, né? O menino realmente mostrou que ainda não está preparado e acabamos perdendo, não só pela escalação do Vitor Gabriel, que seria covardia da minha parte, né? Mas um time mal escalado que não teve saídas, né, táticas para que mudasse o resultado. Enfim, passou, né? E na partida de hoje, eu vejo o Atlético Paranaense com 3 zagueiros e, sinceramente, gostaria de ver o Bruno Henrique jogando por dentro com o Gabigol, e com isso colocaria o Michael para fazer aquela função pelo lado esquerdo, com o Everton Ribeiro pelo lado direito, e os 2 volantes eu deixaria o Arão com o Andréas Pereira, tá? Aí você vai me perguntar: Deco, mas o Andréas Pereira, você não falou que está cansado? Sim, mas acho que hoje ele será um jogador importantíssimo, até porque é um dos poucos jogadores que chutam de longa distância. O Flamengo precisará chutar de longa distância. O time do Atlético Paranaense, acredito eu, que verá com um sistema com 5 jogadores lá atrás, né? Eu falei um 3-4-3 atacando, porém jogará num 5-3-2 ou num 5-4-1. Os 2 alas virarão 2 laterais, que é o Marcinho e também o Abner Vinícius, que é um excelente jogador. Já com os 3 zagueiros, que seriam o Thiago, né? O Thiago Leno, o Pedro Henrique pelo lado direito e o Nico Hernandes pelo lado esquerdo. À frente, os 2 volantes, que acredito que sejam o Christian e também o Léo Cittadini. E aí a minha dúvida, se eles ficariam no 5-3-2 ou no 5-4-1. Se for no 5-4-1, recuaria o Terrans e também o Nicão, apenas com o Renato Kaiser à frente. Mas acredito que eles poderão deixar 2 homens à frente para puxar esse contra-ataque. E aí se fechariam com 8, né, ali. Para dificultar, daria uma bola para o Flamengo, para que o Flamengo, no caso de um erro, ele saísse em contra-ataque, transição ofensiva rápida. Isso é uma situação que o Flamengo tem que se preocupar bastante.
uma outra situação que eu falei para vocês sobre a questão, né, dos cruzamentos do Abner Vinícius e também do Marcinho. O que acontece? O Flamengo no último terço do campo dá muita liberdade, deixa essa bola descoberta pelas laterais. E o que significa essa liberdade? A liberdade que eu falo é do Isla, por exemplo, né? Às vezes o Felipe Luiz, não o Felipe Luiz, mas às vezes o jogador que está acompanhando ali na marcação, né, na recomposição, que pode ser o Bruno Henrique, pode ser qualquer um deles, né, de não cobrir, né, e de não ir de encontro ao portador da bola, ou seja, diminuir o espaço deste jogador, né? E aí, cara, o jogador adversário tem a facilidade de cruzar, e o Atlético Paranaense, quando acaba acontecendo dos 3 jogadores, né, do Nicão, do Terrans e do Renato Kaiser, ter esse apoio do Abner Vinícius e também do Marcinho, eles se centralizam dentro da grande área. Para quê? Para ter uma superioridade numérica em cima dos zagueiros do Flamengo, que seriam Rodrigo Caio e também Léo Pereira. Isso é uma coisa que o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado, principalmente com o Ilharão, né, que pode acompanhar um desses terceiros jogadores, para que não fique o Flamengo inferiorizado, né, numericamente na hora de estar sendo atacado, principalmente numa transição rápida, ofensiva do time do Atlético Paranaense. Hoje o jogo vai ser difícil, vai ser complicado, né? O Flamengo, para mim, tem que ter muita movimentação na frente, né? Eu particularmente teria colocado, volto a falar, essa formação que eu disse, né, com o Michael, com o Bruno Henrique. Ele mudaria para um 4-2-2-2, mas ele não vai fazer, ele mantém o 4-2-3-1. Mas é assim mesmo, eu manteria o Michael jogando do lado esquerdo com o Bruno Henrique por dentro, encostando no Gabigol. Acho que seria mais interessante. O Flamengo ficaria muito ofensivo e o Flamengo precisa da vitória. Enfim, não aconteceu, vamos apoiar, estarei chegando lá para apoiar qualquer que seja a escalação. E a escalação vai ser essa, né, com o Diego Ribas entrando aí na volância, com o Andrés um pouco à frente. Caso necessite, a ideia que eu dei seria muito boa, tá? E com isso o Flamengo ficaria muito ofensivo. Mas vamos ver o que o jogo nos reserva. Se Deus quiser, dará tudo certo que o Renato pensou. E é isso, nação rubro-negra, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos, se Deus quiser, ganhar esse jogo, ir para cima, né, deles, né, fazer logo o resultado no início e aí comemorar, porque merecemos, né? Merecemos e merecemos bastante. Depois dessas últimas partidas, principalmente contra o Fluminense e o Cuiabá, não foi da maneira que esperava. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado. Não esqueça que logo após que acabar a partida teremos o nosso pós-jogo ao vivo aqui no Deca CRN. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, acionando o sininho de notificação. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Tamo junto.